Fala galera, fala povo de Deus, estamos aqui, um dos quadros do Redenção em Foco é o nosso podcast musical, é o Redenção Music. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, todos os convidados são especiais, mas esse convidado aqui é mais especial porque cresceu nessa igreja, viu? Cresceu nessa igreja desde criança, acompanhando, começou a tocar muito pequeno. Estamos falando aqui do nosso irmão Ismael Calisson, nosso líder de louvor do Ministério Diante da Cruz. Muito obrigado, Mael, pela tua presença. Muito obrigado, eu agradecer mais uma vez. E vamos lá, vamos bater esse papo hoje. Vamos falar de música, música na igreja e música no meio secular, se der. Fala, povo de Deus, a paz do Senhor para todos. É uma honra estar aqui novamente participando desse podcast. E espero em Deus que esse podcast possa ser bem edificante para quem está ouvindo, tanto para mim quanto para você, quanto para quem está nos bastidores também. Muito bem, a gente vai entrar num assunto um pouco mais cabeludo, mas antes de você fazer qualquer coisa, você que está em casa, você pode estar no sofá, você pode estar na cama, no seu quarto, pode ser de manhã, de tarde, de noite, que você esteja acompanhando esse podcast. Vou fazer um pedido para você. Elton, vai me diga like? Vou sim. Deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, né? A gente já está com um episódio que está bombando aí no YouTube, né? Nosso primeiro episódio com o nosso pastor Cláudio, com o Diácono Nilson, o nosso irmão Alex, está bombando, está sendo muito falado, tem gente de outros estados falando e comentando, dizendo que foi um episódio muito edificante, mas só que hoje é uma vibe mais relaxada aqui. A gente não vai por meio técnico, né? Vamos falar da palavra de Deus, vamos falar do amor de Deus, vamos falar da grandeza de Deus, mas também vamos estar mais descontraídos. Hoje é um papo mais descontraído, não é um papo tão engessado, não é mais formal. É um papo, é uma conversa, é um bate-papo informal. E então se inscreva no nosso canal ADTC Cristo Redentor, vou falar bem devagarzinho, ADTC Cristo Redentor, para que você possa acompanhar os nossos vídeos e você pode acompanhar vários episódios do nosso podcast. Não só o episódio passado, o primeiro episódio do Redenção em Foco, mas também os da temporada passada. Você pode acompanhar os outros vídeos que já estão também à disposição no YouTube. Então, você vai lá, se inscreve no nosso canal, ADTC Cristo Redentor, você se inscreve, você deixa seu like, você compartilha. É como eu falo, ajude a palavra de Deus a chegar muito mais longe, a chegar em lugares que a gente nem imagina. Eu recebi um comentário, tem um comentário que eu recebi que tinha pessoal de Roraima acompanhando a gente, né? Acompanhando, e eles entraram em contato com os nossos irmãos aqui, né? Alguns conhecidos entraram em contato com nossos irmãos, dizendo que acharam muito edificante, né? Gostaram muito do podcast, e eu tenho certeza, você que acompanhou o Redenção em Foco, vai gostar desse, porque a gente vai entrar em assuntos interessantes, assuntos atuais, que a gente vai começar a tratar agora. Está preparado, Mael? Tamo aí. Pronto. Bora. Mael, você acredita que a música é uma forma de ensinar, uma forma teológica para ensinar a igreja? De que maneira você acha? Com certeza, nós somos geracionais, né? Então, desde criança, a criança ela é ensinada tanto da palavra de Deus, de uma forma mais formal, né? Com a própria Bíblia, mas também com músicas. Nós temos vários grupos infantis de música que ensinam a palavra de Deus. Então, desde pequeno, essa construção teológica na música, ela é bem válida. E aí, desde criança, adolescência e agora também na fase adulta. A música, ela tem um papel muito teológico no contexto cristão, no contexto da igreja. Você acha que a música é uma forma didática de ensinar a Bíblia às crianças também, né? Tem músicas infantis e ensinar também, instruir a palavra à igreja ao todo. Perfeito, isso aí. E a canção congregacional, o que você acha? Tem mais impacto, até mais impacto que a gente imagina? Também.
Por alguns fatores. O primeiro é porque, quando a gente fala de congregacional, nós imaginamos a igreja toda cantando esse louvor. Então, louvores mais fáceis, digamos assim, a igreja tem mais facilidade de chegar junto com o Você pode ministério. citar algum tipo assim de louvor congregacional para quem não entende, né? Para quem não entende, ficar mais situado do que um louvor congregacional. Sim, sim, sim. E tem alguns motivos por causa disso, né? O primeiro motivo é que, quando você canta um hino congregacional, a igreja, ela, por conhecer, se sente mais à vontade, digamos assim, para participar do momento do louvor. Não que isso seja uma regra, né? Mas quando ela ouve uma canção mais conhecida da igreja, uma canção do seu tempo, ela se sente mais à vontade de participar do momento de louvor junto com o ministério de louvor. Quer dizer que o sentido da canção congregacional é buscar que a igreja também participe do culto. Isso, exatamente. E aí podemos ver várias músicas, né? Jesus em Tua Presença, Consagração também, né? Uma canção muito conhecida. Então, são canções que, se você cantar em qualquer igreja, ela vai saber automaticamente. E aí, ela vai se sentir à vontade para adorar, para cantar junto com o pessoal do louvor. Historicamente, assim, a igreja sempre usou a música, né, como instrumento doutrinário. Assim, você acha que isso ainda é muito levado a sério hoje? Ao pé da letra? Rapaz, se é, deve ser. Se não é, deve ser, na verdade. Porque nós entendemos o louvor cristão como uma palavra pregada. Então, tanto o pregador, quando vai ministrar a palavra, ele tem que ter a centralidade em Deus, a música também, dessa mesma forma, tem que ter Deus no louvor. Não é que porque eu tenho um louvor, uma letra de louvor, e eu coloco Deus na música, que essa música vai ser cristã. Não. A música, não sei se vai ter alguma pergunta sobre isso, mas a música ela tem que ter um cunho teológico, um cunho mais voltado para Deus, literalmente para Deus. Mas tu acha que hoje as canções estão perdendo foco, assim? Algumas sim. Tirando, assim, Jesus do centro para colocar outras coisas? Infelizmente, algumas músicas assim. Pode citar o exemplo aqui de alguma? Rapaz, para lembrar que... Pode falar mesmo? Pode falar. Bom, nós temos algumas músicas que elas fogem do padrão cristão por mencionar muito mais o homem do que o próprio Deus, né? Falando muito mais das ações humanas do que das ações divinas. Então, Deus vai te usar, aquela canção Sabor de Mel também, que quem te viu passar na prova não te ajudou. É como se fosse uma vingança, né? Você que me viu lá no... Tu não me ajudou, agora tu vai ver o que vai acontecer contigo. Agora que eu tô por cima, agora você Agora vai que eu tô por cima, você vai eu ser visto também. assim, né? Então, são canções assim que você vê realmente que não tem nada de Cristo ali, né? Não tem a centralidade de Cristo que devemos ter. E hoje a gente está vendo assim uma naturalidade muito grande, né? As pessoas normalizando muitas coisas, né? A gente já viu até em doutrina que os irmãos estão normalizando as coisas. Ah, isso aí não é pecado não. Isso é alguma coisinha. E tu acha assim a diferença de entre ouvir uma música ou para ouvir uma música e uma música para cantar no culto, por exemplo? Eu gosto de ouvir, por exemplo, outros tipos de ritmos. Gosto de Pregador Lu, eu gosto de uns rock mais pesado, Oficina G3, né? Uma Oficina G3, um Iavé. Eu gosto de ouvir, mas eu não vou cantar isso aqui no culto, porque a minha congregação ela não participa dos mesmos gostos musicais do que eu. O que você acha desse pensamento assim? Eu concordo com você. Nós participamos de uma congregação centenária aqui no estado, né? A Assembleia de Deus aqui no Ceará tem mais de 110 anos, se eu não me engano. 112, 113, por aí. Então, não é agora que eu vou mudar o estilo musical da Igreja Assembleia de Deus. Então, por exemplo, assim como você, eu também gosto de músicas mais despojadas. Underground, né? Chamada. Mais Pregador Lu, mais Salomão do Reggae, Oficina G3 também. E aí, a minha mãe também, às vezes, até brigava comigo em casa, né? Baixa a música, Baixa menino. esse som aí. Baixa esse som aí, essa zoada aí, menino. Então, essas músicas, embora sejam cristãs, elas não se adequam muito ao ambiente da igreja. Porque os irmãos também não conhecem, também fica aquele clima mais, tipo, poxa, essa música realmente Estranho, é essa de Deus, música aí é de né? Deus, né? E o povo que é acostumado a ouvir hinos da harpa, ouvir uma música dessa vai achar estranho e até às vezes mudando. O pessoal quer levar a sério aquele... Onde está aquele povo barulhento? É o povo Aí- do rock. É o povo do rock, né? Então vou deixar aqui mais um recado para você. Você tem que se lembrar que você está assistindo esse vídeo. Às vezes vocês assistem um vídeo todo e não deixam like. E vocês assistem um vídeo todo e não se inscrevem no canal. Então se inscreva no nosso canal, TC Cristo Redentor. Já ia fugir da mente, mas fugiu não. Cristo Redentor, né? E o nosso podcast está lá, preparado lá, esperando você para que você possa se edificar na palavra e também aprender um pouco de teoria musical. Seria? Não? Mas sim, um pouco de teoria musical e também com Redação Music, né? O nosso novo quadro,
Nosso novo podcast dentro do podcast. É o podcast dentro do podcast. Como é que pode? Podcast dentro do podcast, né? Somos várias camadas, viu? É o podcast É isso dentro aí. do podcast. Que tá na moda agora, né? É o podcast dentro do podcast. Isso aí. Então se inscreva, acompanhe as nossas redes sociais. Se inscreva nos nossos canais, temos no TikTok, temos no Instagram também. Redenção em Foco. Também temos no TikTok, também você pode seguir a gente no TikTok. A gente tem vários cortes sendo soltos lá no TikTok para você também. Pronto. Então, vamos voltar ao assunto, né? Quando a gente analisa as composições atuais, Mael, você percebe muita mudança teológica em relação dos hinos antigos para os hinos de hoje? Eu percebo, sim. E aí, embora eu tenha apenas 23 anos, eu vivi na minha casa, minha mãe acordando, ouvindo Alice Maciel, ouvindo Alzé de Paula, ouvindo Eliezer Rosa. Então, louvores antigos. E que esses louvores, eles tratam da soberania de Deus, falam dos atributos de Deus. Então, Deus é centralizado naquele louvor. Hoje em dia, os louvores estão mais gourmetizados. Então, eu amassageio mais o seu ego. Agora eu vou te dizer só uma opinião aqui, pessoal, né? Falei. O que a gente se canta muito pouco aqui é Ademar de Campos. Exatamente. Faz tempo que eu não Ele escuto, aí tá? é cristocêntrico mesmo. Ele aí parece que ele pega a Bíblia, o que tem E na canta. Bíblia Ele e canta a Bíblia. Ele canta a Bíblia, realmente. canta a Bíblia, exatamente. Ele, Sérgio Lopes, né? O Sérgio Lopes é o poeta, né? Tem o que falar. É o poeta de Cristo ali. Então, as músicas hoje em dia estão mais gourmetizadas. Então, eu amassageio mais o ego humano. Então, Deus, ele me ama, embora isso seja verdade, né? Mas a música de hoje em dia, ela não está mais, aparentemente, centralizando Deus Pronto, aí você tocou num ponto. A gente está cantando mais sobre Deus ou está cantando mais sobre nós? sobre nós. Infelizmente, sobre nós. Algumas igrejas mais tradicionais, como a Assembleia, né? Essas igrejas mais antigas, elas preservam esses louvores antigos. Porque, embora seja cultural, mas igrejas mais atuais, elas preferem os louvores mais calmos, louvores mais terapêuticos, vamos Mas dizer qual é o assim. risco, Maldo? A gente está entrando nessa questão desses louvores mais antropocêntricos, né? Quer dizer, é louvores que só falam da gente, que só falam do homem, que esquecem de Jesus, que esquecem da divindade, né? Do Espírito Santo, que esquecem de Deus e só fala mais na gente mesmo. E você acha que isso aí vai prejudicar a saúde da igreja com o tempo? Isso prejudica a saúde de quem está cantando, primeiramente. E aí nós imaginamos que o ministro de louvor da palavra de Deus, ele primeiramente recebe de Cristo e aí passa para a igreja. Então, uma vez que eu prefiro compor essas músicas desse tipo, eu, primeiramente, tenho um risco para a minha vida e, ao cantar, para a vida da igreja. Então, é um rio que corre, né? Então, eu recebo e aí passo para a igreja. E a igreja, dependendo também do cantor, do pregador, mas aqui é cantor, né? Estamos falando de música. Ela vai sentir isso. Então, a igreja, ao ouvir o cantor falar apenas sobre ele mesmo e não sobre Cristo na música, vai ficar assim olhando para ele, esperando o culto passar, esperando o louvor terminar, esperando a hora do culto terminar, da palavra chegar, porque o louvor ali, para a igreja, não fez sentido algum. Pronto, e você que canta, né? Você que toca, aí há um sentido muito amplo. Dizer assim, é aquela música que me toca. Será que vai tocar o irmão? Esse louvor, por exemplo, tem muitas canções que eu já ouvi, né? Que eu disse, "Ixi, cara, essa daí, algumas eu tento até trazer, mas algumas canções que fazem sentido para mim, para minha vida, não faz sentido para a vida do irmão. Como é que eu posso dividir isso entre emoção de estar ouvindo aquela canção que me tocou e saber se aquela canção vai tocar também a igreja no todo?" Perfeito. Eu sempre gosto de comparar o louvor com a administração da palavra. Em qual sentido? Nesse sentido que você tocou agora, um pregador, ao receber a oportunidade, ele vai buscar em oração a Deus qual a mensagem que ele vai trazer. Da mesma forma, o vocalista. Eu entendo assim. Se eu estou escalado para um culto, onde a temática do culto é sobre salvação, automaticamente eu tenho que pensar louvores sobre salvação. Né? Sobre família, automaticamente sobre família. Um louvor mais tradicional da Assembleia de Deus, né? A Santa Ceia. Louvores que falam sobre o sangue de Cristo, sobre a morte de Cristo. Então, nós devemos identificar qual é o público-alvo daquele culto. Se o público-alvo daquele culto é um louvor, são pessoas mais jovens, né? Então, nós devemos priorizar, digamos assim, os louvores mais joviais, digamos assim, né? Joviais, mais atuais. Se são cultos de departamentos mais antigos, de feminino, louvor de Santa Ceia, de oração, o vocalista tem que ter o cuidado de trazer louvores sobre salvação, sobre a oração,
e sobre louvores que têm um cunho mais antigo. Então, essa é a minha visão. Mas assim, tu acredita que, assim, na questão de louvores com refrões repetitivos, né? Aqueles com louvores que repete, fica batendo na tecla, né? A gente já teve até algumas críticas não sei se é pastora, né? Ana Paula Valadão, e que ela criticou que a gente está com louvores com músicas muito tipo hipnotizantes, né? Com notas que que atacam o seu sistema neural, né? Que você fica tipo catatônico naquela tensão e com frases, com louvores repetitivos para que você fique tipo sendo levado para uma onda que vai te afastando de Deus. E o que tu acha até sobre esse comentário dela, de dizer que a gente está muito porque a gente sabe que tem uma influência muito grande sobre a música, né? E a gente já viu em outros podcasts, o Alexandre Pousano, né, já falou de células, né? Que células que são tocadas, né, remetem a maus espíritos, né? Que ele foi na África e tudo, falou que foi fazer uma célula lá, o cara, não faça isso porque essa célula atrai tal espírito. O que tu acredita nesse poder da música, nesse poder da célula da música, que ela está sendo tocada, ela pode tocar o espírito, sendo o Espírito Santo ou sendo o espírito ruim? Isso. A música, ela por si só, ela traz uma emoção, né? Você que é vocalista, eu que sou músico, sabemos que a música em si só, ela traz um tempero a mais para a vida do ser humano. Trazendo para o meu evangélico, pro meu cristão, se eu componho músicas mais, vamos falar logo o nome, né? Worships, assim, worshipeiras, elas vai massagear o nosso ego, elas vai nos deixar relax, vai deixar bem terapêuticos. E isso, de uma forma, correndo assim, fora da curva, isso remete muito à sociedade que vivemos hoje em dia. Uma sociedade depressiva, uma sociedade que às vezes não tem respaldo em si mesma, uma sociedade que às vezes depende muito de outras pessoas e não confia em si mesmo. E você pode reparar que os louvores hoje, a maioria, não digo todos, né? Estão meio depressivos, Exatamente. né? Exatamente. Se você... meio tristes, né? Eu tava pensando em casa uma vez e disse assim, paz, a década de 2000, né? Tinham trazendo a arca, né? Ele vem cavalgando nos montes, com os Louvores pés de alegres, ladrão né? relucente, né? Botando a igreja para cima, né? Com som de tambores, né? Com som de tambores, como se fosse esse louvor principalmente, né? Com o arcanjo cantando e tudo. O arcanjo não é o anjo, não, viu? O arcanjo é o cantor. O cantor trazendo a arca, Luiz Arcanjo. Ele cantando e trazendo essa canção como se fosse um rito de guerra para a igreja batalhar. Hoje a igreja está, né? O próprio Diante Tá do Trono, fria. né? Sol da Justiça, né? Uhum. Outras canções que remetiam à alegria da igreja, à alegria do povo de Deus. E hoje as canções estão Senhor, preguiçosas, né? Não vou falar só do worship, não, mas as canções que você, meu Deus, o mundo está acabando, não sei o quê. Claro que a gente sabe de tudo que vai acontecer, porque o Senhor já nos revelou na sua palavra, mas a gente não precisa esperar pela volta do Senhor com tristeza. Eu estou dizendo com alegria, né? Inclusive. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. A igreja fica preocupada. Tá ansiosa para ele voltar, né? Fica preocupada que Jesus está voltando, que Jesus volte agora, né? Que Jesus venha nos resgatar agora, venha nos tirar desse mundo agora, né? A gente tem que estar ansioso, né? A sua palavra diz, Maranata, hora venha, né? Venha o Senhor. O que você acha dessa abordagem aí? Sim, concordo. E se você pegar os louvores mais antigos para esses tradicionais agora, de hoje em dia, você pegar a letra, tem começo, tem meio e tem fim. A música literalmente tem letra. Hoje em dia você pega 2, 4 frases ali, bota 4 notas, fez uma música. E aí toca. E aí eu vou tocar num assunto um tanto quanto polêmico, que, na minha opinião, essa ideia é mais para trazer visibilidade. Sabe? Então, por exemplo, se hoje em dia o momento tá para as músicas worshipeiras, eu vou compor músicas worships. Porque eu quero likes, eu quero ser famoso, eu quero visibilidade. Eu vejo cantores como o Fernandinho cantando worship agora. Exatamente. Meu Deus do céu. Então, por exemplo, se a moda tá nesse nicho musical, eu vou fazer músicas para esse nicho musical. Tanto que o sertanejo hoje explodiu hoje em dia, né? Muitas pessoas, duplas sertanejas, explodiram assim de uma forma bem abrangente porque é o que dá lucro. É o que tá dando lucro. Então, infelizmente, esse modelo chegou também para o mundo evangélico. Infelizmente está assim. Então, antigamente você tinha Ademar de Campos compondo música, você tinha Oficina de Três compondo música, você tinha
Alice Maciel, Cassiane, Elian Oliveira, então, Marcos Antônio, Negão Abençoado, né? Então são louvores assim, os de antigamente, que falam, né, da Bíblia, tem letra, tem repertório musical. Hoje em dia não. A gente vê isso com a maturidade, né? Porque quando eu comecei a minha conversa, quando eu tive minha conversão, né, e comecei a escutar os louvores, aquele escutar os louvores que hoje é antigo, né? Que hoje é o Trazendo a Arca, é o Fernandinho, é o próprio Thales, né? Que o Thales era gritando pra cima e tudo. E o pessoal achava ele, né, uma aberração, né? Pois é, e hoje são ditos como os clássicos, né, da década de 2000 e pouco. E a gente tem essa mesma visão que os nossos pais tinham quando a gente escutava esses louvores que eu acabei de te dizer, né? Hoje a gente tem a visão com o pessoal do worship, mas sendo que a gente sabe que o worship é mais preguiçoso, né? Pode dizer, A gente pensa dessa forma porque... Questão musical, você não vai ter tanto desenvolvimento quanto que é pegar um louvor As Sete Trombetas, que é a composição do Anderson Freire, cantado pela Lauriette, né, que tem várias notas, né? Que você tem que decorar uma letra imensa, que você tem que decorar praticamente um capítulo de Apocalipse da Bíblia para você cantar essa canção. Inclusive, e tudo. Domingo agora, nós cantamos uma música do J.A., né, antigamente, do Extraordinário. Então, se você ouvir essa música, tanto o cantor quanto os músicos, eles têm um repertório tão grande e uma maturidade musical e um repertório musical tão grande que a música se tornou assim um negócio exatamente extraordinário, né? Justamente. Pois é, assim, qual a característica da verdadeira composição bíblica, assim, que tu acha? Deus no meio. Deus no centro. Deus no centro. Se a gente for procurar na Bíblia, o livro que mais fala sobre louvores é o livro de Salmos. Então, ali os Salmos, eles são canções do povo de Israel, canções individuais, mas que realmente interpretam com Deus no centro. Mesmo que o salmista, o compositor do salmo, fala sobre as suas dificuldades, ele sempre vai falar de Deus. Deus me ajudou aqui. Deus foi comigo aqui. Aqui eu pude ver a soberania de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus. Então, eu enxergo a música como algo a ser entronizado a Deus, sabe? Música tem que ser falada sobre Deus, música tem que ter um cunho de Deus, tem que ter Deus na música. Se não tiver Deus na música, se torna apenas uma música. Eu ouvi certamente num podcast, essa semana eu estava passando uns podcasts e o cara disse, não, é porque Satanás era um anjo que era regente da música no céu e tudo, mas aí eu vi uma questão que veio rebatê-lo. A música não era de Satanás, não, a música é de Deus. Deus que criou, né? Deus criou todas as coisas, né? Às vezes o que acontece é o quê? Que o inimigo, né, vem corromper aquilo que Deus quer corromper. Vem corromper, não diga assim não, me corrigindo, não vem corromper, ele quer corromper aquilo que Deus criou, né? Aquilo que era perfeito e Deus veio criar, Satanás ele quer corromper, ele quer distorcer, né? No tanto que as coisas que ele fazem, as coisas que fazem, né, no mundo aí é totalmente aversa, né, ao nosso conceito conservador, ao nosso conceito de estar adorando ao Senhor, né? No caso, ele volta a adoração para o homem, para que o homem se volte contra Deus, né? Qual é a responsabilidade assim do cantor, de um compositor, né, cristão, fazer uma canção, né? Como é que você acha que o compositor tem que tratar essa composição? O cantor, o compositor, ele tem um chamado. Então, todos nós temos um chamado, né, de levar a palavra para aqueles que ainda estão perdidos. Então, tem aqueles que foram chamados para ser pastores, para ser evangelistas, e estão levando a palavra de alguma forma. Mas eu deixo só uma questão bem frisada aqui. Todos nós temos chamados. Mas evangelizar e falar do amor de Cristo é uma ordem. Para todos. É uma ordem. Se você pensa que, eu não estou... Eu não tenho jeito de evangelizar, não. Eu não tenho jeito de falar de Jesus, não. Fale da sua vida. Fale o que Jesus fez na sua vida. Você já está falando de Jesus para aquela pessoa, né? Aí você vai conseguir outra vida. Aí a pessoa vai dizer, eu quero ser como Ismael, né? Eu quero tocar na casa do Senhor, né? Para quem não sabe, eu não falei do começo, mas fala agora. Ismael toca bateria, Ismael toca teclado, Ismael toca violão, toca guitarra. Teclado ainda não. Teclado não, desculpa, né? Mas vai dar certo. Mas vai dar certo. Ismael toca vários instrumentos. Ismael começou tocando bateria aqui. E tu toca o quê? Eu toco nada. Só palmas. Viu? Pois é, e assim,
fala da responsabilidade do compositor. Perfeito. Desculpa te interromper. E aí, por sua vez, o cantor ele tem essa responsabilidade de criar a sua música. Compositor. O compositor, né? É. De criar a sua música colocando Deus na sua música. Ou seja, ele vai sentar no seu quarto, ele vai orar, vai pedir um direcionamento a Deus, porque não é só pegar várias palavras aleatórias e fazer uma composição e colocar Deus lá. Não. Ela tem que ser uma coisa divina, sabe? Uma inspiração divina. Tanto que os salmos são louvores, mas são inspirados por Deus. Então, o louvor, na sua essência, ele é uma coisa inspirada por Deus. Porque se o louvor não for inspirado por Deus, ele é apenas uma música. Ele é apenas um som. Pronto, a gente vai entrar agora numa seara que você já entende bastante, que você, desde pequeno, faz parte do Ministério de Louvor. A gente começou a explorar, gente, o Mael. Ele tinha o quê? 12 anos? Menos. Na verdade, eu comecei a tocar com 7 anos. Mas tocar aqui na Na nossa igreja, eu tô falando aqui na foi igreja. com 11. Com 11 anos. 11 A gente anos. começou a explorar o Mael com 11 anos de idade, viu? Só para quem não sabe. Ele já está com 23. 12 anos tocando já na igreja do Senhor, né? Como é que a gente equilibra essa música, a fidelidade na doutrina, com o Ministério de Louvor? Como é que a gente faz esse equilíbrio? Como é que faz o quê? O equilíbrio, né? Como é que a gente faz? Como é que eu posso dizer aqui? Né? Como é que o Ministério de Louvor pode equilibrar a excelência, né? Porque foi até falado aqui, né, que o pastor, uns que acham que cantam mais, outros que acham que cantam menos, né? Não colocando nomes nem pessoas, mas eu quero dizer assim, como é que a gente equilibra? Porque você vai encontrar pessoas que se dedicam, que estudam mais a canção, e outras que, eu estudo menos. Vou colocar assim, vou dizer, há uns que são melhores, outros que são melhores. Vou colocar os que estudam mais, outros que estudam menos. Como é que rola esse equilíbrio assim? De equilibrar até a questão de ego, até a questão de dizer assim, eu canto mais, eu canto menos. E de não deixar aquela pessoa se desvalorizar. Eu não canto nada, eu não canto menos. Como é que tu equilibra e essa situação sendo líder? Pronto. Eu vi um podcast do Aposan, do Alexandre Aposan, onde ele fala de uma conversa que teve com o Eloy Casagrande. Onde ele estava treinando, né? Treinando assim arduamente. E falou assim, ô Eloy, tu tá numa turnê? Aí ele, não. Mas eu tenho que estar com as minhas mãos em dias. O Eloy é baterista, tá? Eu tenho que estar com as minhas mãos em dias. Então, se uma pessoa que toca num nicho secular tem por si a excelência de fazer aquilo, por que não para Deus? Se eu sou um ministro da casa de Deus e eu entendo que é para Deus que eu estou servindo, ele tem que receber o melhor, sabe? Então, o músico, o vocalista, ele tem que entender o seguinte, eu não estou cantando para a igreja, nem para mim. Eu estou fazendo isso para Deus. Então, se Deus é perfeito, meu louvor que é várias formas, mas a minha música tem que ser excelente. Então, o cantor ele tem que fazer os seus exercícios de voz, né, as suas aulas. O músico tem que participar das suas aulas também, o baterista, né, fazer alguns rudimentos. O tecladista, o violonista, o baixista, o guitarrista tem que estudar o campo harmônico. Então, é um equilíbrio entre teoria musical e a unção de Deus na sua vida. É estranho, porque os meus vizinhos ficam olhando para mim assim, eu digo, esse menino é doido. Ele fica dentro de casa sozinho, fazendo exercício. É os bastidores, né? Fazendo os exercícios musicais lá em casa, aquecendo a voz, não só antes do culto, né, mas também. Deixo uma dica para você, eu canto na igreja, para você que canta na igreja, para você que é cantor, ou que quer cantar na igreja. Exercício vocal tem que ser todo dia. Tire 30 minutos, no mínimo, 1 hora por dia, para você exercitar a canção, ou exercitar a sua garganta, para que você possa ter um rendimento melhor na sua igreja. Né? Você que quer cantar, você que almeja cantar. Assim, eu quero cantar. Quero cantar, não é só chegar e pegar o microfone e soltar o gogó, não. Cantar para... Você tem que estudar, você tem que se dedicar. Aí você diz assim, vou ter que cantar de qualquer jeito. Não, a palavra de Deus é que a gente tem que fazer as coisas com excelência. Tudo que é feito para o Senhor, seja feito por excelência. Quer dizer, o meu máximo não é o que o Mael, a que agrada o Mael, não é o que agrada outra pessoa, mas é o meu máximo. Deus sabe que você está se dedicando. Deus sabe que você está trabalhando. Deus sabe que você está se exercitando para que você faça o melhor. Depois você vai procurar uma aula, qualquer coisa, para que você se torne melhor, né? Que não existe aquela voz feia ou voz bonita, né? Existe a técnica bem aplicada ou não. Então, a gente tem essa questão, né? E assim, qual o conselho que tu daria assim, para que as pessoas que tanto estão começando a escrever, tanto estão começando a cantar, ou querem tocar algum instrumento? Porque, se vocês não sabem, a igreja sempre foi aberta. Para quem quisesse aprender a tocar algum instrumento, eu que não tenho vergonha na minha cara, mas quisesse tocar um instrumento,
Os irmãos estão aqui sempre dispostos a ensinar, a tocar um violão, um contrabaixo, um teclado, uma bateria. Qual o conselho que tu deixa, Mel? Só voltando aqui à pergunta que tu fez anteriormente, e eu não sei se eu falei isso no último podcast que nós tivemos, mas o maior exemplo de dedicação a Deus em excelência e em unção é Davi. Imagine você sendo chamado para tocar para o rei da sua nação. Não era qualquer músico. Ou você acha que era qualquer músico? Não. Não. Então a excelência e a unção, elas andam de mãos dadas. Então, se eu participo de um ministério de louvor, eu tenho que entender que, naquele momento, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar o conhecimento teórico, prático. E aí Deus vai me usar através disso. Né? Deus usa quem não tem técnica? Usa. Mas uma vez que eu participo de um ministério de louvor, eu tenho que mergulhar de cabeça. Né? É como se fosse o pregador, né? O pregador diz assim, não, eu vou pregar, eu vou ler a Bíblia, não. Eu vou chegar lá, o Espírito Santo vai me revelar o que eu vou falar. Vai. Porque eu sou o canal. Não é assim não, meu amigo. Tá com defeito Se de você canal. não estudar, o Espírito Santo só vai revelar aquilo que você estudou, né? Pode lhe dar versículos na sua mente? Pode. Pode falar coisas, soprar no seu ouvido e falar coisas? Pode, né? Para você que acredita e que o Espírito Santo pode fazer qualquer coisa, ele pode fazer qualquer coisa. Eu não estou dizendo que ele não vai fazer, mas só vai fazer a questão de tanto musical, né, de tocar um instrumento, de cantar e tanto como pregar, se você estudar. Se você não estudar, não vai ter como você. Vai ser só você, o microfone e um monte de gente olhando para você. Viu? Perfeito. Pode crer. E aí, o conselho que eu dou, eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu comecei tocando bateria com 7 anos de idade. E aí eu busquei, desde menino velho, procurar saber sobre bateria. Então, eu começava ali nas panelas da minha mãe, levava muito caro, inclusive. E aí As panelas depois, tudo amassado. eu tive a oportunidade de ganhar uma bateria dos meus pais, né? Então, foi aí que eu aprofundei meu conhecimento. De estudar rudimentos, estudar a teoria, posicionamento de banco, isso tudo faz parte da teoria musical. E aí depois eu comecei a estudar o violão. Tive aula, eu acho que foi praticamente 6 meses a 1 ano de violão. E aí depois eu fui aprendendo pelo YouTube, né? Eu vi pessoas tocando. E no baixo eu aprendi vendo o Roniel tocar, o nosso colega Roniel. Eu vi ele fazendo uns movimentos ali no baixo, eu perguntava, Roniel, isso aqui serve pra quê? E ele me explicava. E aí depois, na minha casa, eu tinha um violãozinho, ficava lá treinando em casa. Então, se você quiser aprender um instrumento, seja qual for, tem que ter dedicação. No mínimo 1 hora de estudo por dia, tá? E aí às vezes a gente fala, não, eu não tenho tempo para estudar. Mas arranja o tempo, né? Aí tem tempo para tudo. Tem que você tem tempo de ficar no celular. Tem tempo para tudo, mas não tem Quero dizer tempo que para você estudar. não deve ficar no celular, não, viu? Nesse momento você deve ficar no celular, na televisão, ou então no computador assistindo o podcast Redenção Music, né? Você deve ficar, deixar o like e compartilhar. É isso aí. Então, realmente, se você tem o interesse de aprender a cantar ou tocar o instrumento, mergulhar naquilo. De procurar saber de tudo um pouco. De tudo mesmo. E aí, na hora, você vai conseguir exercer. Meu querido, agora eu vou soltar uma bomba no seu colo. Eita. Viu? Ela não tá nem no roteiro Vai. aqui, não, que o Jorge não colocou, não, viu? Mas, assim, sobre a questão do. Eu esqueci até o nome do ministério lá. Meu filho falou que é aquela música Away e tal. Como era o nome? Eu não sei qual é o nome do ministério, mas eu sei qual a música. Eu acho que ainda vou lembrar o nome desse ministério ainda. Aí eu vou dar uma pesquisada aqui. Mas o que tu acha dessa canção aí? Que ela movimentou muito o meio gospel, né? O meio gospel, né? A questão dessa polêmica de estar falando sobre o Zé, não sei o quê, sobre a forma que a cantora estava vestida, cantando e tudo. O que tu achou dessa polêmica aí? Cara, foi um auê medonho, não é? Cara, é o seguinte. Eu acredito que quando o cantor ele compôs essa música, ele viu na frente o que é que ia acontecer, a repercussão que ia dar. E muita gente ficou surpresa porque o cantor também fez algumas músicas bem bonitas, né, com Cristo no centro. Então, no momento que ele faz uma música que dá a entender outra coisa, outra conotação, fica uma coisa muito duvidosa. E aí o enredo foi esse mesmo. O enredo foi de uma repercussão muito negativa sobre o louvor, do próprio cantor. E aí, não falando só da música, mas do ambiente que a música foi gravada, né? Então, tinha muito artefatos ali concernentes a outras coisas. Então, foi realmente um auê que causou. Eu andei vendo por alto assim, né? Eu andei vendo por alto assim a canção, né? Alguns pastores falando, como o Iago Martins, né? Fez até um grande react no canal dele e falou a opinião dele, deu a opinião dele, que não achou nada demais e tudo.
Mas eu queria entender essa questão, porque a gente não está falando de qualquer coisa, a gente está falando do povo de Deus, a gente está falando de irmãos e irmãs que oram, que se dedicam, para que, como a gente acabou de falar nesse podcast aqui, de irmãos que se dedicam orando, perseverando, escrevendo, para levar uma canção para que a adoração seja levada a Deus. E eu andei vendo assim, pronto, é isso aí Exatamente. mesmo. A música faz parte do álbum Grande Banquete. Pois é, o Grande Banquete de Marcos Teres, né, e o Coletivo Candeeiro. Esse é o ministério que fez essa música, o Huawei. E a gente estava falando nisso, né, de o que essa música impactou no meu cristão durante essas 2 semanas. Eu acho que é até uma música antiga, né, não é uma música nova deles, não. É uma música um pouco antiga, Gravado, né? eu acho. Acho que ela foi regravada e foi nessa regravação que deu esse Huawei todo, né, que fala. O nosso líder da juventude, o Hugo, ele fez um comentário conosco que foi o seguinte, eu concordei muito com ele. No momento que um louvor, ele me dá dificuldade de entender, ele já perde ali a sua essência. Então, um louvor simples, se eu consigo entender, ok. Aí um louvor que tem esse auê todo, que tem conotações ali, né, duvidosas, porque a gente sabe que aquele ambiente que foi feita a regravação e a letra, ela dá outra conotação. Parece que não é louvor. Mas você sabe que hoje na internet tudo é engajamento e tudo é Exato. like, né? Exatamente. Aí você vê que eu acho que eles queriam um pouco de engajamento, né? Na questão, tanto que deu, né? Tanto que O engajamento negativo também é Eu acho engajamento, só lembrando. eu acho que, inclusive, talvez foi por isso que chamaram o Marcos Teles, né? Para dar esse up. Esse up no ministério, né? Então, assim, vendo todas essas questões, a gente tem a entender que o louvor ele deve ser uma forma de adoração e de louvor exclusivamente para Deus. Exatamente, Porque, perfeito. mais do que tudo, Deus quer exclusividade da minha e da sua vida. Né? Ele quer ser exclusivo na sua vida, ele quer ser o único na sua vida. Ele não quer ser dividir, ele não quer te dividir com outras coisas. Ele não quer te dividir com o pai disso aqui, com o Zé daquele canto. Né? Ele quer ser exclusivo seu. Né? Tanto que você é exclusivo dele. Porque ele morreu por você, ele deu a vida dele por você, ele fez um sacrifício na cruz por você. Né? Quando disseram assim, quem irá pela humanidade? Né? O Senhor Jesus, Filipenses 5:2, né? Que diz que despiu de toda a sua glória, né? Se despiu de toda a sua glória, se esvaziou. Quer dizer, se esvaziar, se despir, se render de toda a glória, né? Se o Pai está aqui, eu não vou usurpar nem da minha glória, nem da glória do meu Pai. Eu vou e vou salvar a humanidade. Eu vou ser sacrifício vivo. Ninguém poderia tirar a vida de Cristo, porque ninguém poderia fazer isso. Né? Entanto que ele deu a própria vida para que para que o Ismael, para que todo mundo que estivesse aqui, para que todos vocês que estão vendo esse podcast, né, tivesse a vida eterna. Basta que você creia. Basta que você diga assim, eu aceito Jesus Cristo como único e salvador da minha vida. Né? Basta que você creia. Então, se os nossos canções não falar disso, então o que adianta? A gente está na igreja, o que a gente está fazendo? A gente não está adorando a Deus, a gente está fazendo outras coisas. Então, a gente tem que ter chamado na questão de falar do amor de Cristo, de falar e celebrar a Cristo de todas as formas. Seja ele tocando, seja o músico tocando seu instrumento, seja o cantor louvando e entoando canções, seja o compositor escrevendo. Então, Mael, eu queria te agradecer mais uma vez, né, pela segunda vez estar participando do nosso podcast, agora do Redenção Music. Né, você já participou do Redenção em Foco. Então, eu queria te agradecer, muito obrigado, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua família, né, a tua nova família acabou de casar, né? Manda um alô para a esposa aí. Um beijo para minha esposa, viu? Te amo, meu bem. Tem nome não, esposa? Tem, Liriel. Tá certo. Fala o nome que inclusive o nome dela significa música de Deus, tá? Aí. Então parece que já é... Pronto, o assunto foi pertinente, né? Um abraço aí a todos, a irmã Liriel também. Obrigado por liberar o Ismael, senão ele não vinha. Já eu cheguei em casa, mas vai dar certo. Viu? Queria que tu deixasse suas considerações aí pra gente tá encerrando encerrando o primeiro episódio, viu? De muitos, se Deus quiser. Sei, vamos lá. Quando a gente fala de música na igreja e do louvor em si, nós devemos falar sobre quem faz o louvor, o vocalista e o músico, né? Então, não é porque a música, ela, no meio secular, ela tem uma conotação de acalmar, de ter emoções mais fortes.
não significa que no louvor isso acontece, porque o louvor não é música, mas na igreja também tem música. Então, nossas músicas de hoje em dia, elas devem ter Deus na sua centralidade. Então, o cantor, ao compor suas músicas, ou ao cantar músicas já compostas, ele deve ter isso em mente, sabe? Ter em mente que a canção é para Deus, ele é só um canal, e que Deus vai usar ele se quiser ou não. Né? O louvor, ele está ali. Então, Deus vai lhe usar para fazer aquele louvor. Deus pode usar você cantando um louvor muito simples? Pode e vai. Louvor muito complexo? Pode e vai. Depende ali do seu individual com Deus. Isso também vale para o músico. O músico, às vezes, é muito taxado, né? Como que não lê a Bíblia, como que não faz devocional com Deus. Não fica na hora do culto. Não fica na hora do culto, toque vai lá para fora. Ouvi muito isso aí. Mas o músico, ele deve entender que ele, além de tocar um instrumento, ele é um próprio instrumento de Deus. Então, antes dele tocar o seu instrumento, ele deve ser tocado pelo Espírito Santo. Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu já venho de casa nessa expectativa de adoração a Deus, igual como no Salmo 102 fala. Eu venho de casa adorando e aqui no ambiente da igreja eu só transbordo essa adoração através do microfone, cantando louvor, através do instrumento desse, tocando a Deus. Então, o músico e o vocalista, ele tendo essa humildade, esse reconhecimento de que ele é apenas um instrumento, é apenas o que Deus quer para usar ele. Muito obrigado, Mael. Que Deus abençoe tua vida. E esse recado eu gostaria de deixar para você, só ressaltando tudo que o Ismael falou. A adoração vem de você para Deus. Você que vem de casa, você vem para a igreja, não fique... eu estou cansado. Tá certo, a gente cansa, a gente trabalha e tudo. Mas na hora que você for louvar o Senhor, você louve com todo o seu amor, com todo o seu coração. Porque essa adoração não é para mim, não é para o Ismael, não é para o pastor da igreja. Essa adoração é para o Senhor. Então, irmãos e irmãs, tem a letra no culto, cante, louve, né? Tem a letra, passa no data show aqui, passa no telão bem grande, a letra do tamanho da minha cabeça. E você cante, louve ao Senhor. Você está louvando a mim, não está louvando a ninguém. Você veio para louvar ao Senhor. Então acompanhe, deixe o seu louvor, deixe a sua canção, se entregue, né? Se entregue, isso que o Senhor vai querer. Às vezes as coisas não acontecem na minha vida porque você só quer receber. Você só quer receber. E a gente tem que entregar também. A gente tem que entregar a nossa melhor parte ao Senhor, a nossa boa parte. Não é só o seu dízimo, não é só a sua oferta, mas é a sua canção. Deus, ele não trabalha com o seu dízimo, ele não trabalha com a sua oferta. A igreja precisa para manter tudo isso. Mas a forma que Deus trabalha com você é a sua adoração, é o seu louvor, a sua canção, e você abrindo os ouvidos para que a palavra entre no seu coração e transforme a sua vida. Então, eu queria agradecer a você que está assistindo de manhã, ou à tarde, ou à noite. Muito obrigado. Muito obrigado a todas as pessoas que já acompanham o nosso canal. Muito obrigado àquelas pessoas que deixam comentário, que deixam like, que compartilham nossos vídeos. Muito obrigado a você. Nós estamos fazendo essa obra graças a vocês que se empenham, que assistem nossos vídeos e nos prestigiam com a sua audiência. Muito obrigado a todos. Esse foi o Redenção Music, dentro do podcast Redenção em Foco. Podcast no podcast. Podcast dentro do podcast. Então, vamos lá, Mael, muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Abençoe. Meu nome é Elton, para quem não sabe, né? Sou host desse podcast. Eu agradeço a você, que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.